No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre as dores nos ombros, de forma específica aquelas tendinites, bursites que são extremamente comuns e que muitas vezes podem manifestar dor no ombro das pessoas. Primeiramente, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações para que vocês possam ter acesso ao conteúdo atualizado desse canal a respeito de dores no corpo, articulares e todas as doenças relacionadas à ortopedia e trauma também, tá? Hoje, para a gente falar de forma mais específica sobre as bursites, as tendinites, né? Antigamente chamava-se de tendinites, atualmente a nome não mudou, a gente chama de tendinopatia porque reflete melhor a doença do tendão que pode tanto acometer o ombro quanto outras articulações, outros tendões do corpo, na verdade. Mas antes de tudo, para a gente poder entender o que são as tendinites, as tendinopatias, as bursites de ombro, vamos olhar um pouquinho o modelo anatômico para a gente entender primeiro todo o complexo dos tendões que são responsáveis pela estabilidade e movimento da articulação do ombro, tá? Então aqui a gente consegue ver a articulação do ombro de frente, né, onde a gente observa esse músculo mais superficial, o deltoide, né? Mas o objetivo é a gente olhar para os músculos mais profundos, que geralmente são a fonte de dor nos casos das tendinopatias, que podem acometer o ombro, né? Vamos olhar aqui uma camada um pouco mais profunda. Então, quando a gente tira o deltoide, a gente consegue enxergar aqui os tendões do manguito rotador, né, que nada mais é do que o conjunto de 4 músculos que são responsáveis pela estabilidade e movimento da nossa articulação do ombro, que no caso aqui na frente é o subescapular, o supraespinhal. Se a gente rodar e for nessa região posterior, nós encontramos o infraespinhal e o redondo menor. Percebe que nessa visão lateral, todos esses músculos, eles abraçam a cabeça do húmero para que a estabilidade e o movimento na articulação do ombro ele aconteça. Na grande maioria das vezes, as dores decorrentes de tendinite, tendinopatia do ombro, elas são relacionadas à inflamação, à dor proveniente desse tendão, o supraespinhal. Vamos até aproximar aqui um pouquinho para a gente poder observar esse tendão e o porquê isso, né? Diversas teorias existem para que a gente entenda a tendinopatia do supraespinhal, né, como sendo a mais frequente, né? O que a gente sabe é que nessa região muito próxima à inserção do tendão no osso, ela é uma região muito carente de sangue, né? Tem uma vascularização um pouco menor, né? Isso em qualquer pessoa. Então, um tecido que tende a receber um aporte sanguíneo menor, ele é um tecido que tem um processo de cicatrização um pouco mais lento, né? E muitas vezes, numa demanda um pouco maior, numa atividade física ou num movimento ou uma demanda no trabalho, por exemplo, um pouco maior, pode fazer com que esse tendão ele fique inflamado, machuque e não cicatrize da forma correta. Isso acaba fazendo com que esse tendão ele fique mais frágil, mais vulnerável e mais propenso a sintomas como dor, em alguns casos até rupturas parciais ou em casos mais severos, rupturas completas desses tendões, né? Então, nesses casos, a gente sabe que quando existe somente uma tendinopatia, ou seja, aquele tendão está íntegro, não existe uma ruptura grande, extensa desses tendões, o tratamento é essencialmente conservador. Ele é baseado em uma medicação correta, indicada pelo médico ortopedista ou reumatologista e uma avaliação criteriosa, precisa do fisioterapeuta para melhor tomada de decisão sobre como vai ser o tratamento, né? Basicamente, o 90% do tratamento ele é baseado em técnicas de terapia manual e exercícios específicos para melhora da força, estabilidade e equilíbrio entre os diferentes músculos que atuam no ombro, mas não somente no ombro, mas também aqueles importantes para a estabilidade da articulação escapulotorácica, ou seja, aquela articulação que é formada entre a escápula e as nossas costelas, que é extremamente importante para a mobilidade sadia dos nossos ombros e até pensando em evitar sintomas, o retorno desses sintomas no futuro, né? Falando um pouco sobre a bursite, né, que na imensa maioria dos casos ela está associada às tendinopatias,
membros do ombro, né, no caso do manguito rotador. Para a gente entender um pouco melhor, vamos ver o que são as tais das bursas, né? A gente tem diversas bursas espalhadas pelo corpo humano e basicamente a função dessas bursas é diminuir o atrito entre estruturas específicas. No caso do ombro não é diferente. Vamos aqui para a tela para o modelo anatômico olhar um pouco melhor para a gente entender o que são as bursas que estão no nosso ombro. Então, nessa visão, a gente está olhando o nosso ombro de frente, né? Então a gente observa essas estruturas verdinhas aqui, elas são as diferentes bursas que a gente tem ao redor do nosso ombro. Então essa aqui, no caso, é a bursa subdeltoídea. Aqui a gente observa a bursa subtendinosa do subescapular, a bursa subcoracoide e a bursa subacromial. Essas duas bursas, a subdeltoide e a subacromial, geralmente são as mais acometidas nos casos das bursites do ombro. Percebe como aqui não está aparecendo, mas elas estão logo acima do tendão do manguito rotador, no caso do supraespinhal. E o objetivo delas é exatamente absorver o atrito entre os tendões do manguito rotador e essa região, vamos olhar o ombro aqui de lado, esse osso que a gente observa aqui em cima, que a gente chama de acrômio, que forma essa estrutura, essa cobertura do ombro, que a gente chama de arco coracoacromial. Então, geralmente, quando essas bursas elas ficam inflamadas e são fonte de dor, por causa de um atrito excessivo, principalmente em movimentos de elevação do braço entre os tendões do manguito rotador contra o acrômio ou arco coracoacromial. Em alguns casos, alguns pacientes podem ter essa região, né, do acrômio um pouco mais proeminente, um pouco mais ganchoso no sentido inferior. Então, pode predispor um contato precoce entre a bursa e os tendões do manguito rotador contra o acrômio ou o arco coracoacromial, certo? Mas na maioria dos casos, o tratamento das bursites, ele também não depende de um tratamento cirúrgico ou algo invasivo, né? Alguns medicamentos, novamente, indicados pelo ortopedista, especialista ou pelo reumatologista, eles podem ajudar muito no controle dos sintomas, mas a fisioterapia ela é extremamente importante para que a causa do problema, ou seja, esse atrito excessivo ou essa sobrecarga excessiva sobre os tendões do manguito rotador, eles não aconteçam mais. Com tratamento baseado em exercícios específicos de fortalecimento, mas que não vão gerar um comprometimento para a sua articulação, ou seja, não adianta sair fazendo exercício de qualquer forma, isso pode prejudicar ainda mais a tendinopatia, a bursite. Isso o fisioterapeuta ele vai ser o profissional especialista para poder indicar quais os melhores exercícios que você vai fazer de acordo com cada paciente, de acordo com cada exame clínico, de acordo com cada exame de imagem, certo? Casos um pouco mais graves, onde o paciente ele pode apresentar ruptura, ou seja, um rompimento daqueles tendões, tem que ser muito bem avaliados também pelo médico ortopedista especialista, para que a gente consiga entender se aquele caso ele pode ser tratado de forma conservadora. Geralmente lesões pequenas elas podem ser tratadas de forma conservadora com sucesso, principalmente naqueles pacientes que não têm uma demanda física tão grande, né? Mas lesões, rupturas um pouco maiores, eles acabam necessitando de tratamento cirúrgico, porque o tratamento conservador somente com a fisioterapia ele pode não ser tão eficaz. Mas mesmo nesses casos onde o tratamento cirúrgico ele é indicado, a fisioterapia no pós-operatório ela é extremamente importante para a melhora da dor, da mobilidade, da função da articulação do ombro de um modo geral e até mesmo para prevenir que essa ruptura aconteça novamente no futuro e esse paciente tenha que ser submetido a uma nova cirurgia, né? Resumindo, o tratamento da bursite e das tendinites do ombro, eles não são complexos. A grande maioria das vezes, o tratamento medicamentoso e uma fisioterapia muito bem prescrita para aquele paciente traz sucesso no tratamento. Nos casos onde eventualmente existe uma ruptura maior desses tendões do manguito rotador, pode ser que o paciente precise de tratamento cirúrgico, mas a fisioterapia no pós-operatório também é extremamente importante. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, pode deixar direto aqui no vídeo, me siga no Instagram, no Facebook. Não esquece de dar o seu like, seu joinha aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, certo? Até a próxima!